Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. Deixa eu começar esse vídeo de uma outra forma. Hoje vou deixar o campinho na tela para depois. Eu quero começar com isso aqui, ó. Eu quero começar direto pelo fim, pra gente entender o que aconteceu no jogo. O jogo em que o Grêmio perdeu pro Botafogo por 2-0. Observem os números do jogo e nos números da partida do aplicativo SofaScore, a gente tá vendo que não foi um jogo propriamente para 2-0, porque um 2-0 do visitante sobre o mandante pressupõe, ao menos em tese, numa análise simplista e superficial, uma vantagem absoluta, um domínio do time que no caso era o Botafogo. E não foi o que aconteceu. A gente está vendo aí números parelhos, números que mostram um jogo equilibrado. Pois bem, então como é que um jogo equilibrado termina 2-0 Botafogo e na verdade o Botafogo fez 3 gols, né? Um bem anulado pela arbitragem ainda na etapa inicial. É sobre isso que a gente começa a falar a partir de agora. Eu sou Cristiano Oliveira, para quem não me conhece, bem-vindo a esse canal, inscreva-se. Eu tô aqui diariamente falando sobre as coisas do Grêmio, tá? Então deixe sua inscrição aqui embaixo, o like no vídeo e comenta aqui embaixo também o que vocês acharam desse jogo do Grêmio e por que o Grêmio perdeu pro Botafogo, se nos números nós vimos, poxa, bola na trave, o goleiro do Botafogo foi o melhor em campo. Como é que com essas condições, com essas observações, o Grêmio tomou 2-0? Vamos começar a explicar a partir de agora. Primeiro ponto, eu mesmo já trouxe um elemento. O goleiro do Botafogo jogou muito. Lucas Perry é um goleiro da base do São Paulo. Era daquele time de base do São Paulo que tinha David Neres, entre outros. Ele acabou não sendo muito aproveitado no São Paulo, saiu, rodou pelo Náutico, chegou no Botafogo e joga muita bola, tá? Eu acho um goleiraço esse Lucas Perry. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o Renato mexeu mal. Talvez esse elemento nem seja o fundamental, mas ele precisa ser colocado nesse mix de acontecimentos que teve o jogo. Depois das mexidas, depois das trocas, o Grêmio foi destruído. O Grêmio abriu um rombo no seu meio-campo. Quando o Renato mexe e acerta, a gente vem aqui e elogia. Aconteceu dia desses contra o Bahia, por exemplo. Quando o Renato mexe e estraga, nós temos que vir aqui e fazer a crítica. O Renato hoje mudou o Grêmio para pior. Eu entendi o Renato, deu para compreender o que ele quis, mas não deu certo. Ele abriu o Cuiabano pela direita, abriu o Ferreira pela esquerda, o Carbajo, de quem eu não morro de amores, hoje até fazia um jogo legal, e ao tirar o Carbajo, ele abriu um rombo no meio-campo do Grêmio, e o Botafogo começou a desfilar por ali. É nessa fase do jogo que o Botafogo vira a posse de bola, passa a ficar mais tempo com a bola do que o Grêmio, e aí começa a circular essa bola, o Grêmio começa a correr atrás do Botafogo, cansa, visivelmente o Grêmio cansa no segundo tempo e o Botafogo constrói 2 gols de uma forma até semelhante. 2 gols oriundos de erros individuais do Grêmio. E aí eu já falo das trocas do Renato, eu já falo do Lucas Perry, goleiro do Botafogo, e agora eu vou pro elemento crucial, para mim, fundamental da derrota do Grêmio ou da vitória botafoguense. Erros individuais do Grêmio. O Adrielson, zagueiro do Botafogo, jogou muito, marcou muito bem o Soares e mesmo assim o Soares teve lá suas chances porque é muito acima da média. E enquanto o zagueiro do Botafogo salvava, a defesa do Grêmio entregava. O Bruno Alves entregou o primeiro gol para o Botafogo, não foi falta. Vamos parar de debater com os olhos fechados. Vamos admitir o óbvio. Não foi falta em cima do Bruno Alves. Não foi rigorosamente nada. Ele tentou cavar uma falta que não aconteceu. Se jogou. O cara tirou a bola dele. Assistência para o Eduardo. 1-0 Botafogo. E o segundo gol, já depois das trocas, já depois de sair o Kahneman do Grêmio, não ter mais o zagueiro pelo lado. O Reinaldo vai dar um passe. Aliás, não jogou nada o Reinaldo hoje. Não jogou nada o Reinaldo. Ele que vinha bem. Vinha numa crescente, chegou a ser o melhor jogador do Grêmio em algumas partidas num passado recente e foi elogiado por isso. Hoje ele merece a crítica. Hoje ele foi mal demais o Reinaldo e o segundo gol foi uma entregada do Reinaldo, um passe errado e aí tem arrancado, contra-ataque e sai o 2-0 Botafogo. Então todos esses elementos fizeram parte do jogo. As trocas erradas do Renato, o goleiro do Botafogo numa partidaça, erros individuais do Grêmio, principalmente esse elemento, erros individuais do Grêmio, e assim nós começamos a entender por que um jogo que foi parelho nos números terminou com esse placar de 2-0. Luis Soares, gente, é um personagem do jogo que precisa ser analisado.
O Suárez não jogou mal, o Suárez jogou bem, o Suárez perdeu gols, o Suárez participou, o Suárez finalizou, o Suárez quase fez 2 golaços, um na trave e outro que o goleiro salvou, ia tomando de cobertura. O Suárez foi bem, participativo, mas qualquer um que assistiu ao jogo, assistiu a um Suárez visivelmente descontado, assistiu a um Suárez visivelmente incomodado, assistiu a um Suárez visivelmente sem condições. E o Suárez sem condições, gente, ele faz, mesmo assim ele é acima da média, mesmo assim ele joga mais do que os outros, mas joga menos do que ele está acostumado a jogar. E o Grêmio com um Suárez descontado, ele inegavelmente é menos do que ele já foi em outros momentos desse campeonato. Hoje nós observamos isso de uma forma muito direta, de uma forma muito clara. Eu gravei vídeo aqui ontem ou anteontem falando sobre as dificuldades que o Renato vai precisar suportar e superar no segundo turno de montar um modelo de jogo do Grêmio também sem o Luis Suárez. Ele vai precisar fazer isso. O Grêmio sem o Suárez, ele perde muito em termos de qualidade. Falando em qualidade, algumas peças que nos últimos jogos foram destaque do Grêmio, hoje não conseguiram ser. Falei do Reinaldo há pouco, falo também do Vijaçante. Não é que ele tenha jogado mal, não é isso, ele foi fundamental na marcação, mas o Vijaçante não pode mais ser considerado um elemento surpresa entrando na área do adversário. Ele deixou de ser surpresa quando todo mundo percebeu como é que joga o Grêmio e começou a encaixar a marcação no Vijaçante. E o Grêmio vai precisar de outros elementos, vai precisar de um plano B, de um plano C, de um plano D, para conseguir jogar de outra forma também. Contra o Botafogo nós não conseguimos. Tivemos essa dificuldade. E quando conseguimos finalizar, paramos na trave e no goleiro dos caras. Quando os caras conseguiram finalizar, fizeram 3 gols. 1 bem anulado e 2 que foram validados acertadamente pela arbitragem. Não acho que o Grano tenha falhado em nenhum deles. O Grano até fez uma boa defesa em um chute cruzado do Tietê, mas acho que a zaga do Grêmio esteve mal hoje o tempo inteiro, tirando o Kahneman, esse jogou bem, mas Bruno Vini desatento, Bruno Alves entregou o primeiro gol e o meio-campo do Grêmio esteve esburacado em vários momentos do jogo. E isso é parte tática, isso é Renato, e isso é um Botafogo bem armado, bem organizado, programado para suportar o Grêmio e partir para definir em momentos que foram fundamentais dentro do jogo. Também acho que o Grêmio teve um pênalti a seu favor não marcado em cima do Bitelo, em que o cara bota a mão no peito do Bitelo, puxa a camisa do Bitelo e o juiz nem sequer foi chamado pelo VAR. Ali é erro do juiz de campo, que deveria ter visto esse lance, e erro, ou no mínimo omissão do VAR, que deveria ter chamado. Todos esses foram os elementos de um Grêmio-Botafogo, duelo do líder contra o vice-líder. Agora não mais vice-líder, caímos para o 3º lugar. Mas ainda assim, um duelo de 2 dos principais times do campeonato, que fizeram um jogo, um confronto equilibrado. Mas que no placar, como eu falei dia desses, que a tabela ela não pede contexto, a tabela ela é direta, ganhou ou perdeu, a tabela nesse caso, como sempre ela é direta. Grêmio-Botafogo, derrota do Grêmio, vitória do Botafogo, um jogo em que o Grêmio poderia diminuir a distância para apenas 4 pontos, essa distância ela é aumentada. E aí quando a torcida já grita no final do jogo, queremos a Copa, aquela coisa toda, já é o torcedor do Grêmio entendendo que Campeonato Brasileiro vai ser difícil, vamos ter que nos contentar de novo e nos abraçarmos de novo à Copa do Brasil. Veremos contra o Bahia no jogo da volta, quarta-feira. Valeu, gente.